Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 19 de janeiro e todos os dias você pode acompanhar essa mensagem pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Ontem eu compartilhei com vocês Doutrina e Convênio, seção 4, versículo 3, que diz, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então, se nós temos o desejo de servir a Deus, esse é o requisito, tá bom? Para ser chamado ao trabalho, ter o desejo de trabalhar na obra do Senhor. E quais são as qualificações que nós devemos ter ou adquirir para servir ao Senhor? Tá bom? Então, no versículo 5, 6 e o 7 aqui, eles mencionam esses atributos que nós devemos ter, tá bom? Para servir a Deus, pregando o evangelho, servir a Deus da maneira que nós podemos. Tá bom? Então no versículo 5 aqui diz assim: e fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Então a qualificação ela vai vir por meio de nossa fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus. O versículo 6 e 7 ainda diz assim: lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Então, se nós formos reparar, todas essas qualificações aqui, elas são atributos de Cristo. Bom, então, fé, esperança, caridade, bondade fraternal, todos esses atributos são de Cristo. Então, como nós podemos adquirir esses atributos? A própria mensagem diz aqui no versículo 7, pedi e receberei. Nós devemos orar ao Senhor para ter esses atributos em nossa vida. Bom, e ao servir a Deus, esses atributos vão crescer em nós. Nós vamos desenvolver esses atributos e vamos nos tornar mais semelhante ao nosso Salvador. Bom, conforme falou aqui, o que nos qualifica para o trabalho, uma palavra que me chamou muita atenção é o amor. Nós devemos amar aquelas pessoas a quem nós servimos. Eu lembro quando eu estava na missão, os 3 primeiros dias ali na missão, que eu cheguei no campo missionário, estava lá com o meu companheiro, e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti muito perdido ali no campo missionário nos 3 primeiros dias. Não que eu quisesse voltar para casa, não, eu sabia o que eu estava fazendo, que eu escolhi servir a Deus, mas eu estava muito perdido ali ao ensinar. Eu falava, eu queria um propósito a mais ali que eu não estava encontrando ainda, eu estava me sentindo perdido. Bom, eu e o meu companheiro, nós estávamos indo 3 dias seguidos na mesma casa para compartilhar o evangelho ali com uma família. E eu até falei, depois do 3º dia, porque a gente sempre vem nessa casa aqui, eles não recebem a gente já veio 3 dias aqui, falei, mas vamos hoje de novo. E aí nós fomos e o rapaz ele nos atendeu, Então era uma família, a esposa ela já era membro, mas estava afastada da igreja. Ela tinha um marido e eles tinham 2 filhos, o Breno e tinha a Bruna. E era uma família muito linda. E a partir do momento que eu entrei ali e eu e meu companheiro começamos a compartilhar a mensagem ali, eu senti um amor tão grande pelaquela família, eu senti o desejo de que eles fossem batizados, que ele pudesse ser batizado e tivesse ali uma família eterna. Então, eu senti naquele momento ali que meu companheiro estava compartilhando algumas escrituras, eu senti, compartilha o seu testemunho. Eu senti bem forte nesse momento. Mas quando surgiu a oportunidade de eu falar, o chefe da família, o Gilberto, ele pegou e falou assim, olha, já veio muitas duplas de missionários aqui, eu não vou me batizar por agora, eu não tomei essa decisão na minha vida por enquanto. Então, eu vou pedir para vocês não precisar ficar perdendo tempo, voltando aqui. Então, quando eu ouvi isso dele, eu desanimei, eu falei, sem propósito, para que eu vou compartilhar um testemunho se o homem já falou que não está interessado? Então naquele momento eu calei a minha voz por conta disso. Mas meu companheiro abriu algumas escrituras ali para persuadir o homem a buscar uma resposta ali se ele deveria ser batizado.
né? E naquele momento que o meu companheiro estava compartilhando, eu senti de novo, né? Compartilhe o seu testemunho. Mas quando eu fui compartilhar, o homem novamente falou, né, de vários missionários. Não era eu e meu companheiro que estava ali a primeira vez, eram vários missionários. Afinal de contas, a esposa dele era membro. E ela sempre pedia para os missionários ir lá, ensinar a família, fazer uma noite familiar, alguma coisa, tentando, né, ajudar o marido a ser batizado para que eles pudessem ter essa família eterna. E aconteceu que na hora que ele falou ali que não queria o compromisso no momento, que realmente não ia querer, novamente eu desanimei. E aí, ao invés do meu companheiro estar ensinando nesse momento, a esposa dele começou a falar a respeito do desejo que ela tem, mas tinha que respeitar a decisão dele, mas que ela tinha um desejo muito forte de ter uma família eterna. Naquele momento que ela falou isso, né, eu olhei ali o menininho, que era o mais novo, o Breno, vi a Bruna ali no sofá, todo mundo, e eu senti um amor tão forte pelaquela família, e eu falei, essa mulher merece ter uma família eterna. E naquele momento veio muito forte dessa vez, mais ainda no meu coração, presta o teu testemunho. Veio tão forte que quando eu fui abrir a boca para compartilhar, já veio as lágrimas, né? Eu comecei dizendo para ele, né, olha, eu quero falar para você como foi a minha decisão de ser batizado. E aí eu compartilhei o meu testemunho com ele. Quando eu terminei o meu testemunho, né, o meu companheiro estava emocionado, o Gilberto estava muito emocionado, chorando também, e eu estava chorando desde o começo que eu compartilhei ali o testemunho. E quando eu terminei, ficou um silêncio, né? Dava para sentir a presença ali do Espírito Santo muito forte. E naquele momento, a esposa dele pegou e disse, tá vendo bem? E você não vai se batizar? E naquele momento, aquele homem balançou a cabeça e falou, eu vou me batizar. E naquele momento ele entregou para nós de boa vontade ali o cigarro que ele tinha, o café, todas as coisas que impedia ele ali de ser batizado. E ele falou, vocês podem começar a ensinar a partir de hoje e vamos fazer a meta, eu vou me batizar. E em pouco tempo ele foi batizado, né? E foi uma alegria muito grande para mim. A partir desse dia, eu nunca mais me senti perdido na missão, como o que eu estou fazendo aqui? Eu estou amando as pessoas, ajudando as pessoas a fazer convênio com Deus. Então essa experiência foi muito boa na minha vida. Para o resto da missão eu nunca mais me senti perdido. Eu sabia exatamente o que eu estava ali fazendo, ajudando as pessoas a se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo. Bom, essa foi uma experiência muito especial. Eu vou compartilhar com vocês agora a parte aqui que o elder David A. Begner, ele disse, né? Ele fala sobre o processo de se tornar um missionário, tá bom? Então veja só o que ele fala aqui no começo. O processo de se tornar um missionário. Bom, na verdade, todos os membros da igreja, eles são missionários, tá bom? Então nós nos batizamos na igreja, nós somos missionários da igreja de Jesus Cristo. Agora, quando um rapaz ou uma moça, eles são chamados para ir para a missão, preenche ali o chamado e vai para a missão, eles se tornam missionários de tempo integral. Todo o tempo deles é dedicado ali na obra do Senhor. Bom, até tem se você perguntar para uma jovem, um rapaz que está na missão, você é missionário de tempo integral? O certo seria ele falar, eu estou um missionário de tempo integral, porque aquele tempo de missionário integral vai acabar, né? Tem um período ali e depois acaba. Mas missionários sempre eles vão ser. Todos os membros da igreja são missionários, tá bom? E aqui o elder David A. Begner, ele está falando do processo de se tornar um missionário. E aí ele vai falando algumas coisas aqui, eu vou comentando. Ele fala assim, ó. Não se exige que o rapaz use uma camisa branca e gravata, ou que a moça use um vestido para ir para a escola todos os dias, ou que siga as regras e os horários missionários de deitar e o horário de se levantar. Então, para nós sermos missionários, nós não precisamos seguir o mesmo padrão aí que é exigido na missão dos missionários. Apesar que esse padrão ele é muito bom,
os jovens que vão para a missão ali, eles aprendem uma disciplina muito grande, né? Inclusive me ajuda hoje em dia para mim compartilhar vídeos aqui, compartilhar mensagem, porque todo dia estudar, todo dia compartilhar um vídeo, gravar, isso tem que ter uma disciplina, e essa disciplina eu adquiri na missão. Horário de levantar, horário de dormir, então isso ajuda bastante, tá bom? Mas não é necessário, nós como missionários da igreja, seguir as mesmas regras aí que os elders e as sisters eles fazem, né? De ter horário para dormir, deitar, horário de estudo, né? Então ele fala que não é necessário essas coisas, usar camisa branca, gravata, vestido para ir para a escola, e aí ele continua dizendo aqui o que é necessário, né? Ó, vocês podem desenvolver o desejo de servir a Deus, conforme está lá em Doutrina e Convênio, na seção 4, versículo 3. Se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então é esse o desejo que nós temos que ter. Ele continua dizendo assim: e podem começar pensando como os missionários pensam, ler o que os missionários leem e orar como os missionários oram, e sentir o que os missionários sentem. Bom, eu só mudei ali a parte da minha missão quando eu senti realmente que eu estava ajudando uma família a se tornar eterna, né? Claro que era só o começo ali, né? Era um passo de cada vez. O homem ia ser batizado, tudo. É o que aconteceu realmente. Ele cumpriu as metas, foi batizado. É passo a passo. Então nós temos que sentir o que os missionários sentem, ler o que os missionários leem. O principal estudo dos missionários, acredito eu, é a fonte, as escrituras. Então nós temos que ler as escrituras, pensar como os missionários pensam, ou seja, procurar onde nós estivermos oportunidades de compartilhar o evangelho com as outras pessoas. E pensar como eles pensam e orar como eles oram também, né? Sempre pedindo a Deus uma oportunidade que ajude eles a enxergar os eleitos dele aí. Bom, basicamente aqui o que o presidente David Abegner está falando é que não é necessário nós usarmos uma plaqueta missionária para sermos um missionário. Nós devemos nos tornar um missionário fazendo essas coisas aqui que ele diz, tá bom? E aí, em terceira parte aqui que ele fala sobre isso, né, que eu dividi por tópico, diz assim, ó: podemos evitar a influência do mundo que fazem com que o Espírito Santo se afasta. Podemos ganhar a confiança em reconhecer e responder aos sussurros do Espírito Santo. Então, uma das partes mais importantes é se afastar da influência do mundo, de coisas que vai nos distrair ou até mesmo fazer com que cometemos pecados, né? Sair fora desses erros, pecado, coisas que vai nos afastar da presença do Espírito Santo. E aqui ele falou sobre reconhecer os sussurros do Espírito Santo e responder. Responder é obedecer. Que nem eu tive que esperar a terceira vez para me prestar o testemunho. Nós devemos ser diligentes. A gente ouviu o sussurro do Espírito Santo, vamos obedecer. Se o Espírito falar, preste o seu testemunho, preste o testemunho. Se ele falar, convide aquela pessoa para ir para a igreja, convida, né? Ou para jogar um futebol, ou para ir na reunião mesmo sacramental, convida para ouvir os missionários. Nós devemos seguir o sussurro do Espírito Santo. Bom, eu vou terminar a mensagem de hoje, né, com o hino da minha missão, tá bom? É só o refrão aqui, aí eu termino aqui a mensagem de hoje, tá bom? O hino da minha missão, ela começava assim, né? Missão Goiânia, coração da obra no Brasil, nosso amor rompendo a resistência, com fé, trabalho, paciência, diligência, boas novas, vamos demonstrar ao mundo o Evangelho de Jesus. Os eleitos procurar, ensinar e batizar, e nas trevas fazer brilhar a luz. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.